Durante sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que houve o general Gonçalves Dias, conhecido como General do Lula, o deputado pastor Marco Feliciano questionou o general sobre a narrativa de golpe de Estado que ele estava repetindo ali. O deputado perguntou: o povo consegue dar golpe em si mesmo? Como o general se recusou a responder, Feliciano apresentou considerações sobre o poder que o povo efetivamente detém, lembrando que o povo é anterior ao Estado. Feliciano citou um livro de Said Maluf e disse: o povo, segundo o livro, isso é fato, vem antes do Estado. O povo se organizou através de regras e leis, criou suas instituições, a Constituição e daí então a nação-Estado. As Forças Armadas, pelo que eu entendi, pelo que eu li, foram criadas antes do Estado-nação pelo seu próprio povo, porque foi através delas que tomamos território, que compramos terras, conquistamos, etc. e tal. Então, o povo criou as Forças Armadas. As Forças Armadas, então, pertencem a quem? Ao Estado, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário ou pertencem ao povo? Se o povo é quem paga o salário das Forças Armadas, não seriam as Forças Armadas, então, pertencentes ao povo brasileiro? O deputado apresentou uma série de alegações que o general Gonçalves Dias havia feito em outros depoimentos, com as comprovações de que se tratavam de imprecisões ou mesmo mentiras, ao que o general permaneceu em silêncio. O deputado, então, lhe pediu que respondesse sobre o acionamento do Plano Escudo. Após a resposta, Feliciano disse: veja só, um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele é um governo extremamente desorganizado, que tem um ministro que assume uma pasta, que chama o governo que saiu de inimigos e não troca ninguém que está lá, tem algum tipo de problema, ou de cognição, ou um problema de caráter mesmo, ou aguardando que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou talvez até esperando que esse tipo de mal viesse a acontecer. Marco Feliciano lembrou que a CPMI só pôde ser instalada após a divulgação de vídeos que mostravam o general interagindo com invasores no Palácio do Planalto e ironizou a atitude belicosa de G. Dias. Ele disse: eu fico só imaginando que um general da sua patente, o senhor falou aqui num tom tão bravo e tão alto, e eu acho que isso é marca mesmo dos militares. Eu vi o general Mourão dar um bom dia que me estremeceu por inteiro. Fico imaginando que se o senhor tivesse dado um grito desse dentro lá do Palácio do Planalto, quando aqueles meliantes entraram lá dentro, talvez eles teriam se assustado e saído correndo também, não é? Mas o senhor não o fez. O deputado lamentou. Eu termino a minha fala dizendo que esta CPMI vai terminar como ela começou, em nada, porque nós queríamos aqui saber de fato o que aconteceu naquele dia. O senhor vai entrar para a história como pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor vai entrar para a história como aquele que representa o maior símbolo de omissão do governo naquele fatídico 8 de janeiro, que eu não vejo ali como golpistas. Eu vejo como brasileiros que estavam desesperados porque viam que o outro homem do outro lado, que ganhou, que assumiu o governo, não podia andar no meio da rua, não conseguia juntar 30 pessoas. Para todo lugar a que ele ia, as pessoas tinham que blindá-lo. Reuniões eram fechadas de um candidato a presidente da República, amigo do senhor, inclusive, que já bateu no peito dizendo que tem orgulho de ser comunista. Feliciano concluiu: então, esta CPMI vai terminar como começou. Como eu já disse, o relatório já está pronto e nós não vamos fazer aqui o que deveríamos fazer, que é tirar os inocentes que estão presos lá na Papuda. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público
os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 25 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves, terceiro relator do inquérito, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ministro General G. Dias, bem-vindo a essa casa. Eu queria fazer aqui com o senhor apenas uma abstração intelectual. No início da sua fala, o senhor falou muito sobre a tentativa de golpe, e eu queria divergir de Vossa Senhoria que, no meu pensamento, não houve tentativa de golpe aqui no Brasil. Mas suponhamos que tivesse acontecido. O povo consegue dar golpe em si mesmo? É uma pergunta que eu faço. Ué, resposta? Como o senhor, pelo jeito, não vai responder, eu continuo aqui. Existe a teoria geral do Estado, para quem estuda direito, é um livro muito conhecido do senhor Said Malouf. Ele é de origem alemã. E ele fala muito sobre a construção do Estado, né? Ele faz algumas indagações que são muito pitorescas. Por exemplo, se o povo quer algo, o povo, estando ou não dentro da Constituição, ele deve ser atendido ou não? Se a democracia é a vontade da maioria, né, a democracia seria a Constituição? E se o povo não estiver contente com a Constituição e não é atendido por aqueles que deveriam modificá-la, isso é democracia? Quando os poderes estão em desarmonia, quem deve tomar a iniciativa para trazê-los de volta à harmonia? Quando o povo não quer, por exemplo, a legalização das drogas e o parlamento é passado para trás, existe um outro poder fazendo isso, o que o povo deve fazer? A quem o povo deve recorrer? O povo, segundo o livro, e isso é fato, ele vem antes do Estado. O povo se organizou através de regras e leis, criou suas instituições, a Constituição, e daí então a nação-Estado. As Forças Armadas, pelo que eu entendi, pelo que eu li, foram criadas antes do Estado-nação pelo seu próprio povo, que foi através delas que tomamos território, que compramos terras, conquistamos, etc. e tal. Então, o povo criou as Forças Armadas. As Forças Armadas, então, pertencem a quem? Ao Estado? Ao Executivo?
ao Legislativo, ao Judiciário ou pertence ao povo? Se o povo é quem paga o salário das Forças Armadas, não seriam as Forças Armadas, então, pertencentes ao povo brasileiro? Aí eu vou ao meu pensamento para fechar aqui. Se esses que pagam o salário das Forças Armadas estão na frente dos QGs pedindo um artigo constitucional, isso seria ilegal? É golpe. Porque se for ilegal e é golpe, o povo, que é o patrono, que é quem manda, que é quem construiu o Estado, pedir alguma coisa, algum tipo de modificação, então é mentira que o povo é o supremo poder. E, como eu disse, é apenas uma abstração intelectual. Não estou aqui confirmando nada, só dizendo para que quem está nos assistindo comece a pensar, porque estamos vivendo um estado estranho no nosso país, um estado de exceção. Quanto às perguntas que eu vou fazer ao senhor, na verdade foram perguntas que já foram feitas em outra CPI, e como o nosso tempo é exíguo, eu vou fazer as perguntas e dizer a resposta que o senhor deu lá. Senhor G. Dias, o senhor sabia da possibilidade de haver protestos previstos para o dia 8 de janeiro? O senhor alegou na outra CPI não saber dos protestos radicais previstos para o dia 8 de janeiro. Contudo, há mensagens de que o senhor tinha enviado para a ABIN, em 6 de janeiro, uma convocação para o fechamento dos 3 poderes. Senhor G. Dias, a ABIN monitorava o acampamento em frente ao QG do Exército, sim ou não? O senhor disse, numa outra CPI, que não sabia, embora houvesse monitoramento, e o senhor recebesse atualizações do seu celular pessoal. O senhor ordenou o monitoramento das manifestações, sim ou não? O senhor já disse que não em uma outra CPI, porém enviou mensagens ao diretor da ABIN sobre os riscos das mesmas. O senhor recebeu relatórios sobre o aumento de fluxo de ônibus em Brasília? O senhor disse em outra CPI que não, o que é falso, pois o senhor recebeu um relatório exatamente com essas informações no dia 7 de janeiro. O senhor recebeu os relatórios da ABIN? Fala sobre os alertas da possibilidade de invasão, pois o senhor já disse na outra CPI que só soube dos alertas da ABIN quando foram enviados ao Senado, que também é falso, pois o senhor recebeu os relatórios a pedido da ABIN, que excluísse, inclusive, o seu nome da lista de autoridades avisadas. Senhor G. Dias, as informações que o senhor recebeu da ABIN continham informações relevantes, pois o senhor afirmou em outra CPI que as mensagens que recebeu não continham informações relevantes, o que é contraditório com os alertas da ABIN sobre os riscos de manifestantes armados e ações violentas contra edifícios públicos e autoridades nos 3 poderes. Senhor G. Dias, eu insisto aqui nessa pergunta. O senhor recebeu informações da ABIN que haveriam manifestações? Porque o senhor disse na outra CPI que recebeu vários relatórios da ABIN, mas nenhum sobre manifestações, o que é falso, pois todos os relatórios praticamente falavam sobre manifestações. O senhor acionou o Plano Escudo? Na outra CPI, o senhor disse que acionou o Plano Escudo para proteger o Palácio do Planalto, mas o plano foi ignorado pelo GSI. Essa pergunta eu queria que o senhor respondesse para mim no microfone. Isso aconteceu? O senhor acionou o Plano Escudo e o senhor foi ignorado pelo GSI? Eu acionei o Plano Escudo. No dia 5, o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, general Feitosa, fez uma reunião com o coronel Vanderly, fez uma reunião com o coronel Amorim, fez uma reunião com o coronel Garcia, institucionalizando e ativando o pedido para o CMP de ativação do Plano Escudo. E por que ele não funcionou? Isso é uma pergunta que o senhor tem que fazer para o general Feitosa. Não, eu estou fazendo para o ministro do GSI. Uma pergunta que o senhor deve fazer para o general Feitosa. Pois bem. Veja só. Um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele é um governo extremamente desorganizado. Que tem um ministro que assume uma pasta, que chama o governo que saiu de inimigos e não troca ninguém que está lá, tem algum tipo de problema, ou de cognição, ou um problema de caráter mesmo. Ou aguardando que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou talvez até esperando que esse tipo de mal viesse a acontecer. O senhor tinha conhecimento do aumento do número de ônibus, mas em outra CPI o senhor disse que não sabia dos informes da ABIN porque consideravam os dados da NTT, embora um relatório enviado ao senhor no dia 7 informasse sobre o aumento de número de ônibus com destino aqui a Brasília. Senhor G. Dias, o monitoramento tinha de ser feito por quem, se Brasília vai ser sitiada? O senhor afirmou em outra CPI que o acompanhamento dos movimentos era de atribuição de outros órgãos, como o Ministério da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Segurança Pública, o que é falso, pois a ABIN é subordinada ao GSI e esse tem como função principal investigar ameaças ao Estado democrático de direito e principalmente à soberania nacional.
Senhor G. Dias, naquela imagem que foi a imagem que, graças a ela, está acontecendo essa CPMI aqui, porque o governo não queria que essa CPMI acontecesse, tanto que no início aqui, quando o senhor foi inquirido pela advogada de defesa, pela relatora aqui da CPMI, o senhor se sentiu muito à vontade falando com as pessoas, porque o senhor está aqui entre amigos, o senhor pode ficar tranquilo. No relatório final dela, o senhor está exonerado. Pode ficar em paz sobre isso. Então, eu fico só imaginando que um general da sua patente, o senhor falou aqui num tom tão bravo e tão alto, que eu acho que isso é marca mesmo dos militares. Eu vi o general Mourão um dia dar um bom dia que me estremeceu por inteiro. Fico imaginando se o senhor tivesse dado um grito desse dentro, lá no palácio, quando aqueles meliantes entraram lá dentro. Talvez eles teriam se assustado e saído correndo também, né? Mas o senhor não fez. Lá o senhor agiu como uma pessoa extremamente elegante. Aliás, estava estudando aqui um pouquinho o seu currículo. O senhor tem histórico de confraternização com aqueles que deveriam conter. Aconteceu lá na Bahia. O senhor foi enviado para lá, depois de ter sido demitido pela Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores, enviado para lá para conter um tipo de manifestação. Fizeram até um bolo para o senhor. Então, o senhor já tem esse histórico de confraternizar com aqueles que deveriam conter. General G. Dias, eu termino a minha fala dizendo que essa CPMI, ela vai terminar como ela começou, em nada. Porque nós queríamos aqui saber, de fato, o que aconteceu naquele dia. O senhor vai entrar para a história como o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor vai entrar para a história como aquele que representa o maior símbolo de omissão do governo, a omissão do governo naquele fatídico 8 de janeiro, que eu não vejo ali como golpistas, eu vejo como brasileiros que estavam desesperados, porque viam que o outro homem do outro lado, o que ganhou, o que assumiu o governo, não podia andar no meio da rua, não conseguia juntar 30 pessoas. Para todo lugar que ele ia, as pessoas tinham que blindá-lo. Reuniões eram fechadas. Um candidato a presidente da República, amigo do senhor, inclusive, que já bateu no peito dizendo que tem orgulho de ser comunista. E eu fico imaginando como um general, 3 estrelas, caminha 20 anos com alguém que ama ser comunista. Como isso aconteceu? Como tudo isso pode ter acontecido? Então, essa CPMI, senhor presidente, ela vai terminar como começou, como eu já disse, o relatório já está pronto, e nós não vamos fazer aqui o que deveríamos fazer, que é tirar os inocentes que estão presos lá na Papuda. Muito obrigado, senhor presidente.